Bom dia, me ouvem bem? Alguém sinaliza para mim aí, está me ouvindo bem? Tá. Que bom, que bom. É um prazer ter 329 pessoas conectadas agora, participando dessa reunião. Primeira reunião da Urgência do Paraná nesse ano, né, de 2024, então, ainda em tempo, desejando um ótimo ano de trabalho para todos nós, que é um serviço que não para. Então, aqui do prédio central da CESA Paraná, falo eu, Giovana, Jefferson, nosso técnico, doutor Márcio, Alan, e temos o prazer da doutora Maria Goretti abrir a nossa reunião de hoje. Então, nós vamos ter o link, lista de presença, e vamos iniciar a abertura nesse momento. Obrigada. Bom dia a todos. Giovana aqui conosco, doutor Alan, Jefferson, como já foi dito, o nosso secretário Beto Preto, nosso diretor-geral César Neves, abrir essa reunião de trabalho, uma reunião curta e assim tem que ser, especialmente com os nossos profissionais da urgência, não é? É tudo muito rápido, é para agora. Então, muito obrigada pela participação. Uma horinha para que possamos discutir o manejo clínico do cuidado, né, com os nossos pacientes suspeitas e confirmados de dengue no Paraná. Estamos mobilizando todas as nossas equipes, todas, da atenção primária, da atenção ambulatorial especializada, dos hospitais, não poderia ser diferente com as equipes das urgências. Então, cumprimentar nossos coordenadores e profissionais das UPAs, nossos coordenadores das centrais de leito. O Adelso está aí, né, Adelso? Um abraço para você, muito obrigada, sempre presente, sempre conosco, fazendo um belíssimo trabalho. O Júlio, o Marcos Laurentino, enfim, cumprimentar a todos. Aqui a Giovana pela iniciativa, a nossa coordenadora de vigilância ambiental, que também está e coordena esse processo no estado do Paraná, a Ivana, a Emanuele deve estar junto, não é, Ivana? A doutora Cássia, nossa coordenadora de vigilância epidemiológica, a Jéssica pela área de educação, enfim. Então, é um grupo grande aqui da Secretaria e estamos todos mobilizados para o enfrentamento da dengue. Todos já sabem que a situação é crítica, uma grande parte dos municípios do Paraná numa situação de epidemia para dengue, outros vírus. Oi, o microfone fechou aí da sala, por gentileza. O microfone da Gorete está fechado. Acho que eu caí. Intersetorial de enfrentamento da dengue, inclusive uma reunião amanhã do Palácio Iguaçu com todos os participantes, secretarias e órgãos do governo, ou o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, entidades da sociedade civil organizada do Paraná, que todos vão pedir o envolvimento dos nossos profissionais da urgência nessa grande estratégia de mobilização junto com os municípios, perto dos municípios, cuidando da nossa população e muito especialmente das pessoas que estão acometidas, não serão acometidas pela dengue. Então, muito obrigada, eu tenho que ser rápida, como eu disse no começo, vocês devem aproveitar as informações técnicas que serão dadas a partir daqui, discutam, tirem as dúvidas, não é? E bom trabalho a todos, tem muita coisa para fazer, aproveito para desejar, apesar de estar começando o ano com essas informações de epidemia da dengue, entrando dengue 3 no estado do Paraná, mas desejar um excelente trabalho a todos e que possamos, em 2024, fazer mais, cada vez mais, pela saúde dos paranaenses. Muitíssimo obrigada pela atenção, uma ótima hora de trabalho, de capacitação em relação ao manejo da dengue, manejo clínico da dengue no estado do Paraná. Muito obrigada. Obrigada, doutora Goretti. Agora deu. Deu. Então, assim, algumas pessoas estão com dificuldade de áudio, é isso?
Todos nos ouvem bem? Bom dia, eu estou ouvindo bem, muito bem, estou ouvindo. Oi, Regina, que bom te ver por aqui. Eu estou acompanhando aqui no chat, tem muitas pessoas das unidades básicas também, é um prazer imenso ter todos vocês aqui. Eu passo a palavra nesse momento para o Dr. Márcio Alan, vou conectar a apresentação para a gente não perder tempo, a gente vai se comunicando pelo chat, por favor. A gente está compartilhando o link para vocês assinarem a lista de presença, e eu vou pedir também que vocês mantenham os microfones fechados, e no final da apresentação a gente abre para todas as dúvidas, tá bem? Vamos lá. Bom dia. Gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada. Sim, estamos visualizando. Certo. Então, gente, nós vamos falar basicamente aqui sobre o manejo da dengue. Como já foi exposto, existem umas áreas que são endêmicas e outras epidêmicas, e o manejo, independente do diagnóstico estar confirmado ou não, deve ser imediatamente iniciado. Assim, o manejo da dengue, nós vamos fazer uma coisa bem simples, de etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Ok? Então, com relação à epidemiologia, a gente tem uma área intertropical e tropical no mundo inteiro que compreende anualmente uma entrada de quase 50 a 100 milhões de pessoas contaminadas. Essa área que está em amarelo, principalmente nos países da região tropical, compreende 55% da população do mundo. E, endemicamente, são 124 países. Se vocês observarem, o Brasil está em amarelo, bem evidente, dizendo que nós somos um país endêmico e não existe área que não esteja comprometida. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, nós batemos, infelizmente, 2 recordes no ano de 22, com mais de 1.000 mortos, e no ano também seguinte, 23, nós fizemos uma estatística de 1.094, infelizmente, óbitos. O Paraná, existem áreas mais atingidas, que estão em marrom, e áreas menos atingidas em branco, não quer dizer que não esteja atingida, só menos, ok? O que é a dengue? A dengue é uma arbovirose. O que significa isso? Seria o vírus transmitido através, ou carregado através, de um artrópode. No caso, o artrópode hematófago, certo? Nós temos a família da dengue e o vetor, no caso, o Aedes aegypti. Aqui, o ciclo do Aedes aegypti, da esquerda para a direita, a fase aquática, na qual a larva, o ovo se transforma em larva, e assim sucessivamente. A fêmea é quem transmite a doença, ela é atraída pelo calor e pelo CO2. Uma coisa que é interessante a gente relatar é que ela tem um hábito diurno e que, após o seu voo, ele é extremamente curto, então algumas literaturas falam de 200 a 300 metros. Significa o quê? Que se você foi contaminado, provavelmente o foco esteja muito perto do seu domicílio. Isso é importante que a gente tenha em mente. Uma fêmea, em média, sobrevive durante 45 dias e nesse período ela chega a contaminar, ou seja, picar até 300 pessoas. Okay? Com relação à outra parte da arbovirose, que seria o vírus da dengue propriamente dito, ele é um RNA vírus, do gênero flavivírus, e com 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Importante frisar que todos esses sorotipos, eles carregam o potencial de causar uma doença grave. E caso você tenha a infecção por um vírus tipo 1, você vai criar uma imunidade permanente para esse sorotipo, mas, por um outro lado, no caso de uma contaminação secundária por um vírus de outro, um sorotipo outro, tipo 2, 3 ou 4, você vai iniciar uma reação mais grave, podendo ter o tipo 4, ou o grupo 4, no qual a gente vai mencionar na sequência.
Aqui estaria a estrutura do vírus da dengue. Ele é um vírus bem simples, com 10 genes, tem 13 estruturais e 7 eles são do genoma, do RNA. O que a gente faz, a detecção, é pelo NS1, que faz parte da cadeia do RNA vírus. Então, quando a gente faz o teste rápido, a gente está determinando se é dengue, principalmente por essa cadeia não estrutural NSA1. Com relação ainda à fisiopatologia, após a picada do mosquito, o vírus cai na corrente sanguínea. E aqui cabe um pequeno parênteses. Só lembrando, por exemplo, do vírus do HIV, ele tem uma predileção por determinado tipo celular, principalmente as células brancas de defesa, e a partir do momento que o HIV destrói essas células, as pessoas não conseguem responder adequadamente. Aqui é a mesma coisa. Lembre-se que o vírus da dengue ele tem uma predileção pelas células do endotélio. E a partir do momento que elas são infectadas ou destruídas, essas células deixam de fazer o seu principal papel e desencadeia toda a fisiopatologia da dengue. Então, só para relembrar aqui, a célula endotelial, a partir do momento que ela é infectada, ela aumenta a permeabilidade. Um pouquinho lá na televisão. Pergunta se eles ouvem bem. Só um segundo, por favor. Vocês estão ouvindo? A gente está vendo pelo chat e algumas pessoas estão sem som. Estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Então, vamos dar sequência aqui, tá? Então, lembrar sempre... Ok, obrigado. Lembrar sempre que a célula endotelial, no caso da dengue, é a principal fonte atingida e vai desencadear toda a fisiopatologia. Vai aumentar a permeabilidade capilar, vai aumentar os poros entre uma célula endotelial e outra e, consequentemente, a plaqueta vai tentar fechar esses poros. Então, nós vamos ter um aumento da permeabilidade capilar. Na última fase, ali na fase 3, vocês podem ver que existe um aglomerado de plaqueta tentando obstruir os poros que estão mais permeáveis. E no final, a gente vai ter a fisiopatologia baseada em uma coisa muito simples. Se você tem a célula endotelial atingida, você vai ter maior permeabilidade capilar, perda de proteína para o terceiro espaço, e você vai desenvolver uma plaqueta tentando obstruir esse poro maior, fazendo com que haja fenômeno hemorrágico por plaquetopenia. Como que se apresenta, como que eu faço o diagnóstico de uma arbovirose? Basicamente, através da suspeita clínica. Ela vai se apresentar com uma febre alta, súbita, geralmente de 39 até, podendo em alguns casos, 40 graus, e vai variar de paciente para paciente a apresentação de mialgia, cefaleia, exantema, ou, em outros casos, ela pode se apresentar até com uma encefalite. Todos esses quadros são manifestações não só da vírus da dengue, mas das outras arboviroses que a gente havia mencionado, como chikungunya, a zika ou mesmo a febre amarela. Interessante que todas essas arboviroses, elas apresentam-se em duas fases de período. Teve uma fase que dura 3 a 4, 5 dias no máximo. Existe um período de remissão, no qual a grande maioria, mais de 95% dos pacientes, se desenvolve de uma maneira assintomática a partir desse momento. E um pequeno grupo, uma minoria, entra numa segunda fase, que é a fase de pacientes com sintomas mais graves. Então, essas duas fases é importantíssima que a gente se lembre e oriente o nosso paciente para o retorno. Como que eu continuo ainda a suspeita do paciente de dengue? Gente, se a gente voltar na fisiopatologia, lembre-se, ela vai ter uma permeabilidade capilar aumentada. Se a gente começar a pensar da cabeça para os pés, uma permeabilidade aumentada na cabeça, você vai ter uma edema inicialmente cerebral com cefaleia. Isso aí vai levar a náusea, vai levar a vômitos. O olho retroorbital, você vai ter um aumento desse espaço com dor. Então, o paciente apresenta febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dor retroorbitária. Ele pode ter uma mialgia, essa mialgia também, pense sempre na permeabilidade capilar. A musculatura tem um espaço quase que restrito. A partir do momento que ele começa a ficar demasiado, você vai ter dor. A mesma coisa com a atralgia. Então, esse paciente vai ter um quadro bem característico, certo? Em alguns casos, ele pode ter petequia e prova do laço positivo. O importante é que você tem que ter em mente a permeabilidade desse paciente está aumentada. E aí a clínica vai sucessivamente aparecendo. Quando o paciente chega, como que eu vou fazer o diagnóstico desse paciente, como que eu vou orientar o tratamento? Todo paciente que chega na sua UPA ou no seu posto de saúde, inicialmente medir a pressão, né, PA sistólica e diastólica, a gente vai fazer uma média, e essa média de uma PA 12/8, média 10, a gente vai insuflar o manguito até 10 e vamos mantê-lo inflado durante um período de 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. Antes disso, nós vamos marcar um quadrado de 2,5 centímetros e vamos contar quantas petecas apareceram nesse quadrado. Lógico, pessoal, esse paciente com 5 minutos de manguito inflado,
Se em 3 minutos já começou a aparecer as 20 petecas, não tem necessidade nenhuma de você manter por mais minutos ou por 5 minutos. É extremamente incômodo. A criança não vai aguentar mais de 3 minutos. Não há necessidade de que seja rigorosamente 5 minutos ou 3 minutos. Ok? A prova do ácido, sendo mais de 20 petecas, ela é positiva, desinsuflo manguito e ato contínuo, hemograma. Todo paciente que tem o laço positivo significa hemograma. Ok? O hemograma é quem vai nos determinar qual vai ser nossa conduta, qual paciente vai ficar internado e qual paciente vai para casa. Tranquilo? Sequência. O paciente pode nos aparecer aqui com exantema. Qual é a diferença do exantema para a petequia? O exantema, na digitopressão, ou seja, no momento que você pressiona, ele some, ele desaparece, ao passo que a petequia não, ela permanece. Então, se o braço do paciente estiver com exantema, eu posso fazer a prova do laço? Sim, ele vai desaparecer na digitopressão, e se aparecer petequia, é prova do laço positivo. Então, para vocês não esquecerem, a gente trouxe esse slide, no qual existe um paciente com uma exantema difuso por todo o corpo e uma mão bem característica, específica ali no dorso, ok? Então, não se esqueçam, o exantema, ele desaparece a digitopressão. Laço positivo, hemograma, certo? O que me serve o hemograma? Ele vai me classificar o paciente como risco inicial, seria um paciente A, B, C ou D, e na evolução eu vou repetir os hemogramas, e ele vai me diferenciar se esse paciente está piorando ou melhorando, se eu vou mantê-lo ou se eu vou dar alta. Tranquilo? Então, paciente suspeito, prova do laço, hemograma. Essa é a sequência. Não se esqueçam, a gente tem observado uma grande parte dos colegas negligenciando o hemograma, dando alta para o paciente tipo B, sem hemograma. E como que eu vou fazer o controle posterior desse paciente? Então, a sequência, prova do laço, hemograma. Ok? Sinais de alarme. Vamos continuar. A gente estava com aquele paciente que ele tinha permeabilidade capilar aumentada. Ele vai piorando essa permeabilidade capilar, o que vai acontecer com a cabeça? A dor de cabeça vai aumentar, certo? Esse paciente, ele pode ter uma coleção de líquido no pulmão, derrame pleural, ou uma distensão importante do fígado. Consequentemente, a gente pode ter ascite, ou em alguns pacientes mais raros, mas já muito descrito também, derrame pericárdico, certo? Então, existe uma sequência. À medida que aumenta a permeabilidade capilar desse paciente, você vê uma piora clínica nesse quadro. E aqueles pacientes no qual a gente havia falado que aumentou a permeabilidade, diminuiu a plaqueta, nós vamos ter o estado mais grave, que seria o estado de choque. O que seria choque? Choque nada mais é que, devido a esse aumento da permeabilidade, um grande extravasamento de plasma e uma resposta do organismo com taquicardia, com extremidades frias, com enchimento capilar maior que 3 segundos, uma hipotensão postural importante ou uma pressão convergente, ou seja, menor que 20. A pressão máxima e a pressão mínima vão ter uma diferença de apenas 20 milímetros de mercúrio. Ok? Aí nós teremos, então, um paciente com dengue grave. Certo? Resumindo, e para facilitar a vida, para não termos que ficar decorando nada, a gente está com um paciente na nossa frente. Ele tem dengue? Não sei. É importante eu saber se ele tem dengue especificamente? Não, não é. Eu vou ter que tratá-lo. Independente de eu estar numa UPA ou num posto de saúde, ele não me importa saber se ele tem dengue ou não. Ele está com um quadro suspeito, nós vamos tratá-lo como dengue. Ele tem sangramento? Opa, esse paciente já apresenta um quadro mais sério, mais grave. Ele tem algum sinal de alarme? Opa, esse paciente não vai embora. Choque? Jamais. Não irá embora. Ele vai ser transferido para uma UTI. Ok? Então, como que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Vamos classificar os nossos pacientes de uma maneira bem simples, como um Manchester. Tá? O paciente grave, ele é grupo D, ele está em choque. Esse paciente vai ter que ser internado em UTI. Grupo D. O paciente clássico, paciente grupo A, ele está com prova negativa, ele não tem comorbidade, ele está com ele está entre 2 e 65 anos, ótimo, esse paciente é grupo A. Ele precisa ficar internado? Não, ele não tem sinal de alarme. O que a gente vai fazer para esse paciente? A gente vai orientá-lo, medicá-lo e o tratamento vai ser em casa, reposição hídrica, ok? Então vamos falar especificamente de cada grupo e cada tratamento específico de cada grupo. Então nós estamos lá com um paciente adulto, rígido, que de repente apresentou uma febre alta de 39, 40 graus, exantema pelo corpo e foi para a UPA ou posto. Foi medida a pressão desse paciente, foi feito prova do laço negativa, esse paciente é um paciente grupo A. O que eu faço com esse paciente? Ele vai para casa. Como que ele vai para casa? Principalmente com analgesia. Lembre-se,
há não muito tempo atrás, a dengue também era conhecida como a doença ou febre de quebra-ossos. Pelo nome quebra-ossos, subentende-se o quê? Que ela dói pouco ou dói muito? Lógico, muito. Então, esse paciente precisa de uma analgesia. Essa analgesia, eu não posso fazê-lo com AS e nem com anti-inflamatório não hormonal. O que eu dou para esse paciente? Dipirona e paracetamol. Como que eu faço isso? 1 grama de dipirona e 150 miligramas de paracetamol. Posso até alternar de 3 em 3 horas. Eu faço em dipirona, na outra 3 horas paracetamol. E vamos hidratar esse paciente. Como que a gente hidrata esse paciente? A gente vai fazer uma hidratação de 60 ml por quilo por dia. Todo mundo sabe que a hidratação normal no paciente rígido é em torno de 2 litros dia. Nesse caso, paciente com dengue, a gente vai dobrar a meta e vai passar a meta. A gente vai, um paciente de 80 quilos, fazer 4 litros e 800, quase 5, certo? Então, a gente tem que orientar que esse paciente tem que se hidratar muito. Como que eu vou hidratar? Água pura? Não, não. 1/3 de soro reidratante oral, esse soro caseiro ou soro que você compra em farmácia, e o restante você vai fazer ou suco, ou chá, ou água normal. Tranquilo? Então, esse paciente precisa de um hemograma? Não, não precisa do hemograma. Ele não tem prova do laço positivo. Pode ficar tranquilamente em casa durante um período de tempo? Sim. Com uma boa analgesia e boa hidratação? Sim, ele vai para casa. Tranquilo? Como que eu vou orientá-lo? Esse paciente não pode, em hipótese nenhuma, deixar de retornar. Lembra daquelas 2 fases que a gente comentou? Certo? Ele vai fazer aquele pico de febre, vai durar 3, 4 dias e vai começar a regressão. Nessa regressão, ele tem que voltar. Por quê? Porque é nessa fase que alguns pacientes vão descompensar. E nós, orientando, fazendo essa orientação de retorno, a gente, teoricamente, estaria pegando o paciente no início da sua descompensação. Então, grupo A, domicílio. Tranquilo até aqui, gente? Certo? Orientar sempre os sinais de alerta e o retorno. E esse paciente tem notificação obrigatória. Ele é suspeito, mas, como é suspeita de dengue, a gente notifica. Tranquilo? Com relação ao alimento, a gente orienta que ele coma aquilo que ele aguentar. Com náusea e vômito, não adianta forçar, certo? Ele vai fazendo fracionado e se alimentando de uma maneira adequada. Okay? Em caso de criança, lembrar sempre que a hidratação não é 60 ml ou ml por quilo por dia. Criança, a gente faz 130 ml até 10 quilos, com 100 ml de 10 a 20 quilos. E a criança acima de 20 quilos, nós fazemos 80 ml por quilo por dia, certo? E adulto, aquela velha fórmula de 60 ml por quilo por dia. Paciente grupo A. No caso, se o meu paciente, não se esqueçam aqui, só relembrando, existem pacientes que quando a gente atende, faz o atendimento inicial, ele não está com uma dor intensa, ele está com uma dor muito intensa. Nesse caso, eu posso fazer uma codeína? Posso. Posso fazer um tramadol? Posso. Por quê? Esse paciente não vai suportar essa dipirona e paracetamol e vai voltar, certo? Vai voltar com uma queixa bem clara de dor. Então, se esse paciente já nos fala na consulta inicial que a dor dele é insuportável, pensem também em associar uma codeína ou um tramadol para esse paciente, ok? Agora a gente vai para o grupo B. Quem que é o grupo B? O grupo B é o mesmo paciente do grupo A, só que com um fator de risco, certo? Se eu tenho um fator de risco, ou seja, hipertensão, diabetes, insuficiência renal, ICC, se eu faço grupo de risco, naturalmente eu não sou um paciente grupo A. Esse paciente, no mínimo, ele merece um hemograma, tranquilo? Antes de eu mandá-lo para casa. Se ele tem prova do laço positivo, a mesma coisa. Ele está estável, mas eu preciso de um hemograma, ok? E como que eu vou fazer isso? Esse hemograma, todo mundo sabe que não vai sair em 10 minutos, 15 minutos. Esse paciente vai ficar, no mínimo, 6 horas internado, certo? E o que eu vou fazer durante essas 6 horas? Eu vou deixá-lo desidratar? Obviamente não. Se ele é um paciente que vai ficar na minha observação, na minha UPA ou no meu posto durante 6 horas, eu tenho que oferecer a hidratação, de preferência com reidratante oral. Aquele mesmo esquema dos 60 ml por quilo por dia. Certo? Durante essas 6 horas, a gente vai hidratar esse paciente. Ok? Na hora que o hemograma nos chega, a gente vai avaliar. E se houver um hematócrito normal, ou com um aumento de apenas 10%, ou seja, num adulto saudável de 45, ele chegou com um hematócrito um pouco mais concentrado de 50, ok? Uma plaqueta de mais de 50 mil, esse paciente pode ir embora. Ele é um grupo B, mas vamos tratá-lo como um A. Ele é um paciente que nós já avaliamos, tiramos o grau de risco, e esse paciente pode ser adequadamente tratado em casa. Com o quê? Hidratação, o mesmo a hidratação do grupo A, certo? Não se esqueçam de analgesia para esse paciente,
Não se esqueçam de orientá-lo, que são em 2 fases. Esse paciente tem que ser orientado de sintomas e sinais de alarme, e ele tem que retornar, diferente do grupo A, só quando voltar à efervescência. Não, esse paciente vai voltar no posto diariamente. Esse paciente é um paciente mais delicado, ele é um paciente que tem uma comorbidade. A gente não pode deixar um paciente grupo B descompensar e chegar como um grupo C e D, certo? Então, esse paciente precisa de um acompanhamento diário no posto, não precisa voltar para a minha UPA, certo? Faça uma cartinha, oriente o colega do posto, vai ser mensurada a pressão dele e, caso no posto ele apresente qualquer sintoma de descompensação, volta para a UPA, certo? Se for necessário lá no posto repetir o hemograma, vai se repetir. Alta somente após o 7º dia. Okay? Doutor Alan, só para, aproveitando já o contexto, no grupo A, o retorno, ele tem que ser diário? Não. Voltando aqui, gente, olha, diário é grupo B. O retorno do paciente do grupo A é no momento da efervescência, entre o 4º e o 5º dia. Se esse paciente não chegou no 1º dia da febre, ele não vai voltar todos os dias, ok? Ele volta quando diminuir a febre, que é o 4º dia, ou o 5º dia, ok? Obrigada. Tranquilo. Então, nós estamos aqui no paciente do grupo B, com o hemograma pronto. A gente já fez o grupo. Nesse grupo foi feito, por exemplo, laço positivo. Olhamos o hemograma, estamos de posse do hemograma tranquilo, uma discreta aumento do hematócrito, está com 50 de hematócrito, plaquetas ok. Orienta o paciente, analgesia o paciente, hidratação do paciente, vai retornar diariamente no posto, certo? Esse paciente piorou, tá? Ou eles podem chegar já com uma certa complicação, certo? Ele apresenta uma dor abdominal bem intensa. Esse paciente significa o quê? Ele está tendo provavelmente uma dor hepática por distensão da cápsula hepática, ele pode fazer uma ascite volumosa, ou ele pode ter um derrame pleural, já fazendo uma taquipneia, ele pode ter hipotensão. Lembre-se, se ele tem uma permeabilidade aumentada dentro da cabeça, ele vai estar uma cefaleia importante, podendo, no caso de crianças, estarem bem irritadas, ou, em alguns casos, até uma letargia. Em alguns pacientes, a gente vai observar um sangramento de mucosa, ou, na hora que você faz o controle do hematócrito, você vai ver um aumento progressivo. Então, esse paciente não vai para casa, ele vai ser internado na nossa sala de internação, dentro da UPA. Sala vermelha? Não necessita sala vermelha, mas ele precisa de um cuidado específico, de pelo menos a cada 2 horas, dados vitais, e uma observação mais contínua com hematócrito também a cada 2 horas. Ele não necessita sala vermelha, ele é grupo C, mas apresentando uma piora, entrou qualquer sinal de gravidade ou choque, transforma-se em grupo D, sala de emergência e, de preferência, transferência para o UTI. Tranquilo? Então, nós estamos aqui com o nosso paciente grupo C. Esse paciente grupo C, ele vai permanecer internado, no mínimo, na nossa UPA, entre 24 a 48 horas. Ok? Notificação à vigilância é obrigatória. E nós vamos reavaliar esse paciente a cada 2 horas. Vamos reavaliar como? A gente vai ter diurese, a gente vai ter pressão e a gente vai solicitar hemograma. Gente, ele está numa UPA. Lembra que a gente comentou? Ele pode fazer um derrame pleural, raio-x de tórax nesse paciente. Ele é um paciente grupo de risco, glicemia, certo? Ele tem um paciente renal, vamos provas de função hepática, provas de função renal, sódio e potássio. Esse é um paciente que tem que ser manejado como um paciente normal de UPA, certo? Sinais vitais e exames. Tranquilo? Vamos fazer o que para esse paciente? Uma fase de expansão imediata, hidratação. Cálculo. 10 ml por quilo por hora em 2 horas. Ringer ou soro fisiológico. Certo? Quanto que eu faço? Por quantas vezes eu repito essa fase de hidratação imediata? No máximo 3 vezes. Vai acontecer 2 coisas com esse paciente. Ou ele vai melhorar, vai passar por uma fase de manutenção, ou ele não melhorou. Não melhorou, automaticamente ele é grupo D, certo? Grupo D, eu vou aumentar essa hidratação e vou pedir transferência desse paciente para uma UTI, ok? Se esse paciente apresenta uma melhora, como a gente vai fazer a fase de manutenção? A gente vai passar do caso de 10 ml por quilo por hora, a gente vai passar para 25 ml por quilo em 6 horas. E vamos manter esse paciente internado e monitorizado, revisado a cada 2 horas. Hematócrito, PA desse paciente a cada 2 horas. Tranquilo? E aí vamos para o nosso paciente mais sério, é aquele paciente grupo D, aquele paciente que evolui para essa fase estando internado, uma fase C para um grupo D, ou pode já não chegar dessa maneira, certo? Com sinais evidentes de choque. Pulso fino, filiforme, taquicárdico, com extremidades frias.
Preciso fazer diagnóstico, fazer prova do laço? Preciso hemograma desse paciente? Não, gente. Esse paciente precisa urgente de uma hidratação vigorosa e, na sequência, uma transferência para uma UTI. Por quê? Ele vai precisar de uma monitorização e cuidados que a gente sabe que a gente não tem dentro de uma UPA. Tá? Mas isso não invalida o nosso tratamento inicial. Esse paciente é um paciente extremamente grave que deve ser manejado com urgência e com precisão. Como a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira. Nós vamos hidratar esse paciente com pinga ou com soro fisiológico. Ele é um paciente... 2 segundos aqui, só um golinho d'água. Então, reforçando, em todos os pontos de atenção, a gente tem que começar o processo de hidratação. É um paciente em choque numa unidade básica de saúde, deve-se começar a hidratação, a ambulância, a viatura, chega lá para fazer o transporte, continua a hidratação até a UPA, e a UPA continua essa hidratação, o processo de manejo, até o internamento definitivo. No hospital, né, dentro de uma UTI, ou mesmo no hospital, numa enfermaria, até uma vacância, né, de uma vaga de UTI. Então, assim, o desespero, você não pode perder a questão da terapêutica também. Então, primeiro você vai hidratar em qualquer ponto da rede de atenção. Certo. Então, vamos dar continuidade aqui. Gente, então eu estou com um paciente extremamente grave no meu posto de saúde. Não vai aparecer ambulância em questão de minutos, certo? Então, eu inicio essa fase de 20 ml por quilo durante 20 minutos nesse paciente, até a chegada da ambulância, até eu conseguir a transferência. Quanto que eu posso repetir? 3 vezes também. A gente vai repetir essa hidratação vigorosa até 3 vezes. E tem que tomar cuidado. Determinados pacientes, eles já têm uma SCC, já são renal crônico, ele pode encharcar. Tranquilo? Então, nos pacientes com uma idade avançada ou com uma comorbidade importante, essa hidratação, apesar de vigorosa, tem que ser feita com monitorização adequada. Tranquilo? O que aconteceu com o meu paciente? Tá? Esse paciente, eu fiz essa dose de ataque e ele melhorou. Ele está num PS de um posto. Ele vai ficar ali? Não. Esse paciente tem que ir para uma UPA. Ele passou com o grupo C, ele era do grupo D, passou com o grupo C. Ele tem que ser monitorizado numa UPA, certo? Ele não houve a melhora com as minhas 3 hidratações. O que eu faço? Esse paciente tem que, dentro do possível, ser transferido por uma UTI, certo? Então, aqui. Por que eu falo de transferência para um lugar onde tenha um aporte mais adequado? Esse paciente não melhorou com 3 sessões, ele vai precisar de albumina. Eu não tenho albumina na minha UPA. Eu não tenho colóide sintético, eu não tenho plasma. Ok? Alguns pacientes, eu vou ter que fazer transfusão de concentrado de hemácias. Eu não tenho. Esse paciente, há grande chance de ir a óbito se eu mantiver esse paciente dentro de uma UPA ou dentro do posto. Tranquilo? Então, relembrando aqui, nós temos 4 grupos de pacientes e eles vão sempre apresentar em 2 fases. Com relação à temperatura, nos primeiros 3 dias fazendo um febrão, depois ele faz uma fase de efervescência e na manifestação clínica é nesse momento que a gente vai ter o paciente evoluindo para o grau 3 ou 4, o choque hemorrágico, com dano de órgãos-alvos, cardíaco, pulmonar, fazendo derrame. Nesse momento, nós vamos ter alterações bem típicas no laboratório, principalmente hematócrito, existindo um aumento do hematócrito e, ao contrário, uma diminuição das plaquetas, certo? Se nós quisermos, nesses momentos, fazer o diagnóstico específico da dengue, nos 5 primeiros dias é através da viremia. A gente pode fazer o teste rápido, no qual você vai dosar o MS1 e vai diagnosticar a dengue, mas não o sorotipo, certo? Se é sorotipo 1, 2, 3 ou 4, é através do PCR. E ao passo que, se esse paciente está, a partir do 6º dia, na fase de recuperação, não adianta a gente procurar vírus, a gente tem que procurar IgG e IgM. Então, aí é sorologia para dengue. Tranquilo? Aqui, um paciente já que nós estamos pesquisando entre os 3, 4, 5 primeiros dias, no máximo, um teste rápido, a gente vai pesquisar o antígeno. Aqui também é um paciente na fase inicial, na fase febril inicial, até o 3º, 4º, 5º dia, no máximo, o PCR. E aqueles pacientes no qual se apresentam à unidade já na fase de remissão, né, na fase de 7º, 8º dia, não adianta pesquisar vírus, nós temos que pesquisar IgG e IgM, ok? Então, estamos quase finalizando com considerações importantes. O paciente do grupo C e D, ele já pode se apresentar, lembrem-se, esse paciente está com permeabilidade aumentada, com perda capilar. Ele pode chegar demasiado para a gente, mas isso não quer dizer que nós não vamos fazer a fase de hidratação, ok? Esse paciente precisa da hidratação e reposição volêmica.
uma coisa importante: gestante, paciente com ICC, paciente renal crônico, idoso, a gente hidrata, monitorando bem de perto, ok? Estourou, opa, maneira a mão. Certo? Então, obrigado a todos. A gente vai abrir para perguntas e, dentro do possível, vamos respondê-las. Obrigado. Obrigada, doutor Alan. Eu vou fechar essa apresentação aqui. Nós recebemos as perguntas aqui no chat, o Lucas está me passando, a gente vai fazer em formato de conversa, que eu acho que é a forma mais adequada de fazer, né? Doutor Alan, quando o sangramento é provocado, por exemplo, por escovar os dentes, usou o fio dental, entra como dengue C? Esse paciente, tá? Você vai tratá-lo inicialmente como dengue. Se ele for um paciente jovem, se ele não estiver com sinais de alarme, só o sangramento em si não transforma ele em B. Ele é um paciente B, certo? Se ele tiver outros sinais de alarme, aí sim ele é um grupo C. 2 sinais de alarme, pelo menos, para considerá-lo grupo C, tá? Uma outra pergunta que não chegou é o paciente que já faz uso crônico de AS. Suspendo, mantenho. Veja, se ele colocou um stent, ele está fazendo uso crônico de AS, ok? A gente tem que ponderar bem. Esse paciente está descompensado a que ponto? Ele é um paciente C, D, ele é um paciente B. Se for um paciente que estiver com plaquetas abaixo de 50, a gente tem que começar a pensar em retirar esse AS. 20 mil plaquetas, sim, então, se ele estiver assim, acima de 50, a gente não mexe no AS. Ele está tomando varfarina, outro anticoagulante. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Plaquetas lá no chão, sangramento importante, com o grupo 2 sinais de agravo, a gente vai considerá-lo paciente C e suspender a varfarina. Tá, tem um município perguntando se tem algum plano estratégico do Estado, caso não tenha epidemia. Alguém está com o microfone aberto. Pessoal, o microfone, por gentileza. Vou falar o microfone. Tereza Cristi, está com o microfone aberto. Obrigada, querido. Olha só, nós temos a decretação, que é uma homologação já estadual, com reconhecimento federal, de desastres. Então, a dengue entra como um desses agravos que o município pode fazer esse decreto, né? Camila, fecha o microfone. Isso, obrigado. Isso, obrigada. Então, dentro do site da Defesa Civil do Paraná, que tem lá o passo a passo para o município fazer a decretação, né, dessa situação de emergência. Então, já existe isso. Sobre os fluxos da urgência continuam, é um agravo como outro qualquer de urgência. Então, se a unidade básica precisa desse apoio, vai acionar o SAMU. Se está no hospital, precisa transferir, ou se está na UPA, precisa transferir para o hospital, entra via central de leitos ou via regulação de urgência, como todos os nossos agravos. Sobre o AS, o doutor Alan já falou. Já está enviando, né? Tá aqui, ó, eu não sei se eles vão conseguir ver. Coloca esse aqui, ó, coloridinho lá perto. Nós vamos mandar para os e-mails de vocês esse fluxograma aqui. Vocês podem seguir o do Ministério, mas nós temos esse aqui que ele mais simples, né? A gente fez um compilado de dados com bastante objetividade e nós não podemos esquecer de hidratar esses pacientes. Então, nós temos algumas regionais mais acometidas nesse momento por esse agravo, que é a primeira, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 20ª e 22ª, numa proporção menor, a 19ª e a 21ª, e as outras nós não temos notificação fora do esperado. Então, a gente tem que observar o estado todo. E o nosso secretário, em uma reunião, em uma fala que ele fez, muito assertiva, ele disse que são 5 passos, né? Não é porque os pacientes acabam parando na urgência que a gente vai deixar de virar o potinho ali com água. Então, é obrigação de todos nós cuidar. A notificação, tem outra pergunta aqui, ela é compulsória, sim. Os agentes têm que ir de casa em casa e nós, as equipes de urgência, as equipes de porta, seja na unidade básica que esse paciente está indo, ou no pronto-socorro, no pronto atendimento, nós temos que estar atentos para esses sinais. Então, nós, aqui da CESA, da parte central, estamos fazendo um trabalho junto com a equipe da epidemiologia e das vigilâncias para reforçar essa formação, essa capacitação, e estamos à disposição para dúvidas. Eu vou passar a palavra para o Jefferson e depois o Edmilson da 17ª vai fazer uma fala. Jefferson. Essa questão dessa epidemia de dengue, assim como vacina e outras situações similares, elas são um pacto social
Então, assim, a gente, enquanto sociedade, tem que se comprometer e garantir que o ganho seja para todos. Nosso objetivo, nosso foco é a UPA enquanto gerência de urgência. Mas a gente entende que toda a rede tem que estar estruturada e tem que estar se comunicando. Então, os municípios têm que criar estratégias, as UPAs precisam melhorar o seu formato, às vezes o seu fluxo, redefinir o seu fluxo e suas estruturas, bem como as unidades de saúde e a rede hospitalar. Então, a gente precisa pensar de uma forma diferente e adequar a nossa demanda e a necessidade dos nossos clientes, dos nossos pacientes, como essa rede vai estar estruturada, presta atenção. Então, assim, tentar medidas de conforto, né, inclusive, e assim, muito importante, gente, às vezes a gente está com um profissional médico dentro do serviço. A equipe de enfermagem, os técnicos, auxiliares e os enfermeiros têm que estar muito atentos na monitorização desses pacientes, entendeu? E sempre comunicar, e sempre estar discutindo, ou com o enfermeiro, ou com o médico, as alterações que forem identificadas nesse paciente. Porque essa mudança de perfil do paciente e essa negligência, esse esquecimento, essa não observação dessa mudança de perfil pode desenvolver um quadro indesejável e óbvio dessas pessoas. Então, a gente precisa desse comprometimento de todos, né, desde a sua expertise social até mesmo em casa virando potinho. Edmilson. Está dando para ouvir? Não? Não? Então deixa, não vai. Não vai. Bom dia. Mas a gente estava conseguindo escutar ele, sim. Ed, estava dando para te ouvir, sim. Será que está ouvindo agora? Sim, a gente está ouvindo. Estamos ouvindo. Não te ouvimos, Edmilson. Enquanto você arruma aí, veja se você consegue arrumar. A Alan vai responder mais algumas questões. Enquanto o Edmilson vê o microfone, existe uma pergunta aqui com relação à analgesia e atestado, afastamento do paciente. Esse paciente, é óbvio que ele vai ter que ser afastado e receber o seu atestado, né? Se você está pedindo que esse paciente vá ficar 7 dias ou 5 dias fazendo hidratação e entrando com uma medicação analgésica importante para esse paciente, você vai atestar esses 7 dias normalmente. Pessoal, está conseguindo me ouvir? Alguém? Edmilson, não te ouvimos. Se quiser escrever no chat, que eu me não. Só um momentinho. Edmilson, fala agora. Agora conseguimos ouvir. Nós que estávamos sem áudio. Bom, pessoal, eu trabalhei com a epidemiologia da dengue desde 2013, passei pela urgência. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar esse movimento da urgência, porque é fundamental a gente engajar a urgência nesse processo de cuidado do paciente com dengue. Acho que a urgência é responsável pelo atendimento de condições agudas, e a dengue é uma doença aguda. Então, esse paciente não vai para a atenção primária. A primeira porta de entrada dele, e eu posso falar isso através de dados epidemiológicos desse tempo que eu trabalho, é a urgência emergente. Então, acho que faz uns 2 anos que eu estou tentando fazer uma discussão aqui para a gente dialogar com a urgência e, a partir da urgência, organizar o cuidado desse paciente, porque ele vai para a urgência. Né? E se a gente não cumprir as outras etapas de prevenção, que é o trabalho ambiental, a gente vai aumentar o número de pacientes na urgência. Então, a conta que eu faço é a seguinte: o paciente chegou na urgência, se a gente tiver uma urgência sensível para fazer um manejo clínico e também para notificar, a gente consegue fazer um trabalho de campo para diminuir o risco de novos casos. E a gente consegue diminuir a magnitude da epidemia que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui, não é fácil, a urgência, alguns lugares, inclusive, fala que o paciente de dengue não é deles, né, mas a gente já está quebrando essa barreira, e eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo vai ajudar muito a gente nisso. Né? O paciente com dengue, ele vai para a urgência sim. O cuidado do paciente, ele é uma ferramenta, mas a notificação é um cuidado coletivo. Então, assim, eu queria contribuir nesse sentido. Né? Se a gente conseguir preparar a urgência para perceber o primeiro caso de dengue suspeito, a gente tem uma chance muito grande de ter uma epidemia que a gente consegue enfrentar. Né? Porque hoje eu não trabalho mais com a possibilidade de não ter epidemia. Porque a gente é uma área endêmica, a gente tem vetor, a gente tem a transmissão viral e a gente tem suscetíveis. Né? Então, provavelmente, a gente vai ter epidemia. Então, a gente precisa trabalhar para ter uma epidemia que a gente consiga trabalhar de forma tranquila.
Eu acho que a urgência é fundamental nesse sentido. Eu acho que minha fala era mais nesse sentido também, né, de que não só o manejo clínico é extremamente importante, mas a notificação. E aí, o desafio que eu estou enfrentando é, como que eu faço com que esse paciente que veio para a urgência fique vinculado à unidade básica de saúde? Então, estou na urgência, eu atendi esse paciente. Ele vai voltar na urgência? Eu acho que a gente precisa pensar nesse fluxo dentro dos municípios. Todo município, acho que isso não é uma pergunta nem para eu responder, é aberta mesmo. Né? Como que você, do município da urgência, que é o que está assumindo esse paciente no primeiro atendimento, como que a atenção primária vai vincular ele? Aqui a gente desenvolveu algumas ferramentas, a gente tem umas ferramentas para o Google Drive, né, para a unidade desse paciente, mas ainda temos que trabalhar nela porque a visão não está sendo tão boa. Mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer a nível estadual, porque a dengue está aí, né, e acaba impactando muito no nosso serviço e consumindo muito recurso de saúde, além dos casos graves e graves. Tá certo? Obrigadão, pessoal. Achei muito boa a vídeo, né? A gente vai compartilhar para quem não conseguiu entrar aqui. E acho que é uma coisa mais que a gente tem aí para dialogar com os profissionais de saúde. Obrigada, Edmilson. Super importante o que você traz, porque nós estamos num estado com 399 municípios, com realidades muito distintas. Tem lugares onde esse fluxo, o antigo contrafluxo, referência contra referência, isso acontecia de uma forma muito fluida e a gente precisa realmente evoluir nesse sentido. Nós vamos disponibilizar a gravação da reunião, nós seguimos à disposição, aqui a equipe da urgência. Quero agradecer a participação de todos, em nome da doutora Goretti, do nosso secretário, agradecer ao doutor Alan, Jefferson, toda a equipe da urgência que nos acompanha, que está na sala ao lado, a equipe, o Lucas, a Amanda, o Alexandre, a Sâmia. Então, todos nós seguimos aqui à disposição de vocês. Nós vamos compartilhar, precisar o nosso fluxograma com vocês, tá bem? Pois não, prossiga. Eu sou Silvia, da 13ª Regional de Saúde. Ouvindo o relato do Edmilson, eu coloco a questão da nossa vivência e da atual situação que se encontra nos nossos municípios. Primeiro, a urgência e emergência não dá conta de atender os pacientes classificados como A. Precisa, sim, das unidades básicas fazerem, sim, a parte de notificações e hidratações, principalmente fazer extensão do horário de atendimento, há necessidade de estender o horário de atendimento aos pacientes, não ser limitado até o horário comercial, de ter um profissional médico e um profissional da enfermagem junto, e mais a parte administrativa para estar fazendo os registros. Teve, há uns 2 anos atrás, nos municípios da nossa regional, nós montamos as sentinelas para ter o horário estendido até 22 horas com o atendimento para desafogar as UPAs, porque é desumano a equipe de profissionais que estão lá para atender urgência e emergência, porque não chega somente a dengue, chega traumas, chega N situações de emergência que nós não damos conta, a equipe é restrita. Então, eu peço ao Estado a necessidade de falar novamente essa questão, o município pode acionar a questão de estado de calamidade para poder levantar recursos e montar as sentinelas, tá? Essas sentinelas nas UBSs, com horário estendido e profissional para desafogar a UPA e realmente a UPA conseguir atender nesse momento os pacientes C, D e encaminhamentos de emergência. Obrigada. Bom, pessoal, nós agradecemos a participação de todos. Gostaria de agradecer ao doutor Alan pela apresentação que ele fez, o trabalho que ele fez, ele se dedicou muito. A gente que estava junto com ele percebeu isso. Ele fez esse trabalho de forma sucinta, ele fez com muito carinho, e assim, a gente entende, a gente agradece a fala da Silvia, a fala do Edmilson, e assim, essa organização de serviços, ela tem que ser em conjunto. Eu e a Giovana, nós temos hoje uma reunião lá no GGI, a gente vai estar conversando sobre isso também, vamos reforçar a questão da calamidade, e a gente quer dizer que foi uma experiência muito boa estar com vocês aqui, compartilhando e trocando isso, e a gente aguarda até um próximo momento, uma outra oportunidade, que a gente possa estar falando de outros temas e a dengue já esteja resolvida. Obrigada, bom dia a todos.